Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje, dividindo a bancada, o meu colega Lucas. Lucas, bem-vindo. Obrigado, Cris. Muito feliz de estar aqui hoje. Acho que hoje é um dia especial. Episódio festivo. Episódio festivo, então muito contente de estar aqui junto contigo, com nossos ouvintes e aqui com os nossos convidados mais que especiais para tratar sobre um tema que é uma novidade para a gente, né? Acho que é um dos propósitos aqui do escritório. Esse episódio é bastante festivo por diversos motivos. Um deles é que o podcast está completando 3 anos. Resistimos à pandemia bravamente e seguimos. Estamos aí há 3 anos. E também é festivo porque os nossos convidados, a história de como eles se aproximaram, ele revela um dos propósitos, né? Não só revela, ele ilustra um dos propósitos do podcast, que é fomentar o ecossistema, fazer com que se gere mais negócios. E se eu ficar aqui falando, eu vou tomar tua parte e vou acabar revelando quem são os convidados. Lucas, conta aí pro pessoal quem são. Boa, Cristiane Serra. Então, pessoal, hoje é um episódio festivo, como a Cris trouxe. A gente trouxe aqui junto com vocês um case de sucesso. Então, a gente vai ter aqui junto com a gente o André e o Bernardo. Então, eu vou começar pelo André. André, te apresenta aqui para a nossa audiência. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Fala, pessoal. E aí, Cris? E aí, Lucas? Fala, Bernardo. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser demais bater esse papo aqui. Eu sou o CEO da Motorista PX e estou ansioso para compartilhar como é que a gente conheceu aqui o Bernardo e o que a gente tem feito juntos. Boa. Bernardo, te apresenta aí para a galera. Obrigado pela tua presença. Legal, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Bernardo Adão, eu sou diretor de suprimentos e logística da Ambev. Eu sou o novato do podcast, né, nitidamente, porque a conversa vai rodar um pouco de como eu conheci o André e como é que esse podcast serviu, acho que o propósito que vocês comentaram no início. Pô, obrigado por estar aqui, muito feliz, ansioso por um bom bate-papo. Eu acho que sem mais delongas, vamos então revelar como vocês se aproximaram, como se conheceram, né? Acho que a gente começa pelo Bernardo contando como ele ouviu o podcast, como ele teve a ideia, né, o insight de se aproximar do André e da Motorista PX. Legal. Vou contar um pouco de mania, então, né, porque Boa. Eu acho que a rotina vai fazendo. Eu tenho uma rotina que eu faço exercício ouvindo podcast. Né? Então, boa. Eu entrei correr, academia, etc. Eu não sou um cara atleta, assim, mas então escuto menos podcast do que eu deveria, vamos falar assim. Eu acabo escutando coisas diferentes, assim, eu tento ver ou notícia, ou entrevista, ou mesa redonda, sempre meio que vinculado a negócios ou a coisas do momento. Então, hoje, num momento muito de inteligência artificial, etc., para poder girar. E num dia, de manhã cedo, eu estava na academia e eu estava ouvindo o podcast de vocês, que era uma mesa redonda. Nessa mesa, o André estava falando um pouco da Motorista PX, e contando um pouco qual era a dinâmica de negócio deles, etc. E durante as conversas eu fui começando a entender o fit que ele tinha com o sistema da Ambev. Hoje a gente vai falar um pouquinho para frente, mas a proposta de valor eu acho que ela conecta muito com algumas dores que a gente tem no mercado logístico em geral, mas principalmente quando a gente fala de distribuição urbana e caráter sazonal que a gente tem. E ele falou da proposta da Motorista PX e acabou a academia, acabou o podcast, peguei no LinkedIn, mandei uma mensagem nele e falei, cara, sou da Ambev, vamos bater um papo. Eu acho que de tarde a gente estava conversando já. Massa. Um pouco da conversa foi essa. Bacana. E como é que foi esse primeiro contato para você, André? Foi rápido? Foi uma surpresa? Como é que foi a tua reação? Imagina, o diretor Latam Ambev te manda uma mensagem no LinkedIn, pedindo uma agenda. Eu falei, o startup tá com uma audiência qualificada, né? O cara mal acabou o negócio e já me manda uma mensagem aqui. Mas realmente foi muito rápido. O Bernardo já mandou, eu tinha agenda, ele tinha agenda, e à tarde a gente já bateu um papo. E assim, foi uma conversa muito profunda desde o início já. O Bernardo já tinha captado todo o contexto. Foi assim, já foi do papo
para o dia seguinte e para o outro dia. Foi tudo muito dinâmico ali já. Boa, isso que eu ia pedir. Contextualiza um pouco para os nossos ouvintes. Quanto tempo foi desde esse primeiro contato até uma evolução, digamos assim, dessa conversa para realmente sair algum negócio entre vocês? Foi algo que realmente deu um match muito certeiro ali com vocês? Como que foi esse time ali do D0 até sair algum negócio? Cara, assim, o Bernardo, ele sempre foi muito, muito dinâmico e objetivo. Ele já conectou pessoas estratégicas aqui no time dele. E já na semana seguinte, a gente já começou a se reunir com o time. Então, assim, é um processo. Eu brinco assim, ó, startup é um jet ski. Isso. É literalmente um jet ski, porque, cara, é aceleração, é vento na cara, vira para lá, vira para cá, cai um tombinho, sobe de novo, acelera de novo. E uma organização, uma companhia como a Ambev, é um navio. É um transatlântico. Cara, é muito grande. Então, mas eles olham lá para baixo, pô, aquele jet ski pode ser interessante. Só que a comunicação, o jet ski tem que se adaptar ao navio e não o contrário. Então, do nosso lado aqui, toda semana, cara, toda semana era um ajuste. A gente tem que entender o processo. A gente tem que falar, por exemplo, vamos falar agora com o time jurídico. Toda semana uma reunião, uma consideração, uma barreira para a gente analisar. Fechou o jurídico. Isso aí eu estou falando de 1 ou 2 meses. Fechou o jurídico. Perfeito. Agora vamos falar. A viabilidade econômica, na verdade, vem primeiro, né? Sim. A viabilidade econômica. Cara, vamos fazer cálculo, assina NDA, vamos analisar isso aqui de perto. Fechou, acho que é interessante pra gente, sazonalidade fecha, vamos pro próximo time. Eu diria para ti, 1 ano e 2 meses, a gente azeitando o processo. Perfeito. E pensa o seguinte, isso pensando no naviozão. Só que agora o naviozão fala o seguinte, agora o naviozão chega e diz para os seus, que é a Ambev, fala para os seus distribuidores, eu Ambev homologuei. Uhum. Ela diz assim, jet ski agora vai lá vender para eles também. É mais ou menos assim. Aí inicia-se um processo, claro, que com o aval da Ambev, a entrada ela é mais fácil. O próprio Bernardo, super parceiros, indicava alguns clientes para a gente fazer o piloto, para a gente testar, participava de reunião com a gente, etc. Mas daí inicia o processo de a gente entrar nesses distribuidores da Ambev, mostrando os benefícios para eles também. Então, assim, respondendo brevemente a tua pergunta agora, 1 ano e 2 meses, acho que dá para colocar na conta, né, Bernardo? Não dá. Assim, até a depender da inovação que a gente enxerga e como é que ele muda o modelo de negócio, a gente tem que, como grande empresa aberta, governança, tudo mais, a gente tem que tomar um cuidado na medida que a gente dá os passos. Eu acho que até para encurtar um pouco o tempo, entre a conversa e o piloto, foi relativamente rápido. Boa, verdade. A gente começou a pilotar de forma mais rápida, justamente para poder testar qual era o impacto, o que a gente ia ter, como é que ia fazer a dinâmica. A gente estava primeiro provocando o André e o time dele num mercado diferente do que eles estavam acostumados a operar, né? Eles operavam mais longa distância, carreta, a gente estava falando para ir para a distribuição urbana, né? Entregar a caixa de cerveja, fazer a dinâmica de distribuição urbana, que é onde eu entendia que a gente tinha um fit melhor na época, até agora mudou um pouco a dinâmica, mas na época fazia mais sentido. E por que esse tempo ele demora também para pilotar, né? Pô, a gente, companhia aberta, governança, trazer, tem que tomar os cuidados devidos, principalmente quando a gente muda alguns pontos mais específicos aqui, por exemplo, num ponto trabalhista forte. Sim. Entender como é que essa dinâmica ela vai funcionar. E é o que ele falou, a gente vai continuar sendo, a Ambev veio rejuvenescendo nesse ponto, porque a gente continua sendo transatlântico, a gente continua tendo uma força motora para frente muito forte, né? Então a gente continua avançando nas estratégias dos focos, só que a gente, ao mesmo tempo, nos últimos 5 anos, a gente veio se abrindo para o ecossistema de jet ski, vamos chamar assim, fazendo o paralelo que vocês fizeram. Trazendo mais capacidade de mercado, trazendo mais gente que conhece mais de assuntos que a gente, que estão propondo soluções e acoplando nas nossas soluções ao longo do tempo. Então, a gente tem vários programas de aceleração, de incubadora, de ventures,
para conseguir captar um pouco mais de startups ou companhias que estão inovando e conectar para o nosso negócio. Então, a ideia que saiu no negócio da PX foi isso, assim, temos um problema, o nosso modelo, às vezes, ele não resolve o problema, como que a gente constrói algo para resolver. E, às vezes, foi o que o André falou, a solução não era plug and play, não era prateleira, né? Pô, pega aqui, conecta lá e, ó, foi. Não fala aqui, ó, essa aqui é a ideia, essa aqui é onde é que vocês estão. Agora, como é que a gente começa a caminhar? E o André falou um ponto importante, né? Pela nossa agilidade, é muito mais difícil a gente caminhar até a solução. E é muito mais fácil a companhia, no caso aqui, a Motorista PX, trazer uma solução diferente para lidar com as nossas dores. Então, pô, a solução do André era captura um motorista e bota para você. Aí eu já coloquei, ó, o cara é motorista de distribuição, não é motorista de entrega. O cara tem que ter um negócio de segurança, o cara pode rodar tantas vezes. Né? Aí, cara, saiu um selo Ambev dentro da Motorista PX para habilitar o motorista que esse cara está habilitado a fazer, porque sem ele fazer todos os treinamentos de segurança, ele não podia dirigir para a gente. Sim. Perfeito. É a gente inserindo um pouco as nossas restrições, né? o nosso modelo de negócio, naquilo que a gente acredita, e a companhia que consegue melhorar ou consegue inovar mais, trazendo a solução que consiga conectar com essas coisas, é mais fácil de trabalhar. Não Perfeito. Que a gente não as nossas conversas internas das nossas restrições também ir evoluindo, né? Pô, a gente discutiu restrições que tinha 10 anos atrás. Sim. Aí, bom, mas por que quem tem essa restrição aqui? Não, porque 10 anos atrás era assim, assim, assado. Pô, 10 anos, até pra gente, que demora um pouco mais para se mexer, mudou. Perfeito. Então a gente eu gosto de ter essas conversas, e por isso eu falei que eu gosto de ouvir muito negócio de inovação, porque provoca para perguntar, beleza, cara, o status quo ele deveria ficar mudando ao longo da jornada, e como que a gente está retroalimentando o sistema sempre com as novas tendências, as novas coisas, as novas empresas, para que a gente, como organização, também possa evoluir e não fique uma organização ultrapassada pelo tempo. O Bernardo comentou um ponto interessante, para quem nosso bate-papo, que é legal a gente mencionar. A Ambev, ela fala muito em excelência, em segurança, excelência, então a gente teve que trazer esse lado excelência da Ambev. E justamente o Bernardo lembrou um ponto interessante, que quando a gente falou, justamente, Bom, deixa eu falar o que a gente faz, que talvez o ouvinte está pensando, pô, legal, tá atendendo a Ambev, mas o que vocês fazem, pô, né? Então, nós conectamos motoristas que só dirigem, que não tem caminhão, nas frotas. Desde o last mile, graças à Ambev, agora aqui, até o rodotrem, até a carreta, porque o nosso modelo iniciou a gente conectando motorista que só dirige, com toda a qualificação, etc., que é necessária, nessas frotas. Mas daí o Bernardo veio e disse assim, cara, o teu modelo é muito legal, me ajuda na flexibilidade, na sazonalidade, mas ele se encaixa melhor para mim agora no last mile. Falei, cara, a gente vai tentar se adaptar aqui. Só que o meu last mile é o seguinte, a excelência é essa, vou usar um termo daqui assim, ele é doente por segurança, a gente cuida muito da segurança. Perfeito. E o teu cara vai entrar na minha operação tendo que ter toda essa validação que eu não posso abrir mão. Então, assim, graças à Ambev, graças a essa nossa adaptação, e aí entra um ponto aqui, que daí eu vou fechar a minha fala, o cara que vai começar a falar com um navio tipo Ambev, da startup, tem que entender que ele vai ter que se adaptar aos processos dos caras. Tu tem que ter um processo interno bem definido, tem que ter as pessoas certas para tocar isso aqui, entender que é um processo longo, eles vão ceder lá, mas a gente tem que ceder mais do lado de cá. Daí sim, aí você entra para você não sair no meio do caminho. Porque e como o Bernardo disse, o piloto foi rápido. Só que durante o piloto, cara, tu tem que ir fazendo os ajustes necessários. Mas enfim, graças à Ambev, hoje a gente tem uma boa fatia do nosso mercado last mile. Bacana, isso que eu ia perguntar para ti justamente, André. Que dica que você dá para o empreendedor que vai buscar uma grande corporação e nunca está pronto, né? Eu brinco, nunca se está pronto, ali 100% pronto para isso, para ter essa adaptação. Mas o que você poderia dar de dica para o empreendedor que vai buscar uma Ambev, por exemplo, ou que vai buscar uma grande corp e que tem uma solução que possivelmente tenha fit? Porque esse interesse, muitas vezes, vai bater ali em esbarrar em flexibilidade do modelo de negócio, né? Como você bem disse.
Às vezes o empreendedor ele tem que readaptar o modelo que ele tem para poder fazer sentido também para a grande corp. Queria que você trouxesse do seu lado como que foi essa experiência de se aproximar de uma grande corp e se você recomenda isso para os ouvintes, procurem também grandes corps e se isso é algo interessante para a startup. Boa, é uma baita pergunta, uma baita provocação que você faz, porque assim, quando a gente começa um negócio, o nosso sonho é uma grande corp. Cara, eu vou entrar ali, eu vou crescer pra caramba, vai ser sensacional, só o meu mercado, o empreendedor pensa assim, tá, meu mercado tem esse tamanho, se eu entro no ABC eu já tenho X de share, aí já vou com o faturamento lá em cima. Essa é a ideia. Realidade. Só vai falar com o corpo quando você tem uma estrutura mínima. Perfeito. Imagina um empreendedor que está com 3, 4 caras iniciar um processo, por exemplo, com a Ambev. Tu precisa ter um time de 3, 4 caras junto com eles. Sim. E você tem que continuar crescendo, fazendo seu negócio. Então, assim, você tem que continuar trazendo receita para dentro de casa. A Ambev vai vir. O naviozão vai vir. Mas escolha bem o momento quando você vai falar com eles. Quando você tem uma boa apresentação, quando você tem um time capacitado para isso, quando você tem como fazer um planejamento, entendendo que a receita vai vir, mas é lá na frente, fazer um planejamento para isso. Então, assim, eu entendo, ao meu ver, hoje, de uma forma madura falando, existe um momento para você chegar no seu corpo. E até para a corp é interessante isso. Porque senão o que acontece? Os caras ficam perdendo tempo com startup que não está pronta. Parece que está pronto e não está. E como o empreendedor identifica esse momento? Você tem que ter um time mínimo aqui dentro e você tem que dizer assim, ó, eu consigo hoje despender um tempo de time comercial, time operacional, mexer com jurídico, com planejamento de 1 ano sem eu ver receita nesse meu cliente, né? Uhum. Embora que a Ambev, como o Bernardo falou, a gente já pilotou muito rápido. Mas ele, pensa o seguinte, o naviozão vai te trazer um retorno a médio e longo prazo. Se você é pequeno, o seu retorno financeiro é mais rápido com as menores, com as médias. Né? Então, assim, não estou falando que não é para chegar nos naviozão. Vamos usar aqui a analogia até o final agora. Até porque a empresa grande tem fluxo de caixa, né? Startup não tem muitas vezes, né? Não, assim, o naviozão te ensina a você crescer também, ser um barco, quem sabe lá na frente ser um navio. Você vai aprendendo com esses caras, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, tem que ter um momento, porque pode ser perigoso. Outro dia eu estava fazendo uma palestra aqui na Expo Gestão, até usei a seguinte ilustração, usei até a carreta do meu investidor, a Randon. Cara, bacana. Quando você está dirigindo o seu carro, tu tem que calcular bem o tamanho da carreta. Porque no meio do caminho pode te faltar motor e pode ser fatal para você. Então, assim, eu vou entrar nessa, vai para vencer. Vai para concluir o processo para lá na frente você ser beneficiado com isso. Porque senão pode ser perigoso para startup muito no início, entrar, despender tempo com o naviozão, vamos dizer assim. Não vai ser bom para a corp, porque a corp despendeu tempo também. E não vai ser bom para a startup. Eu acho que tem que ter um momento ideal, e o momento é quando você tem time e você consegue se planejar, Cris. Deixa eu comentar nessa visão. Eu acho que eu consegui vivenciar estágios diferentes de empresas querendo se relacionando com a gente. Perfeito. Para fazer. Eu acho que o ponto do André é um ponto interessante. Assim. Obviamente que exceções existem, né? A gente já teve empresa, cara, que a startup era a ideia do cara no papel e a gente ajudou o cara a construir isso. Sim. Nada. Porque a gente acreditava muito no negócio, etc. Mas, então, assim, a depender das coisas, até ficar lá no início, até às vezes é mais fácil, porque fala, você só tem eu aqui, você só aqui. É do meu jeito, é do meu jeito. Então, você vai montando exatamente do jeito. Mas a gente também passou por muita experiência de gente que tentou entrar, mas ainda não tinha massa para poder segurar o que a gente precisava. Sim. E daí fica o balanço até quando que a corporação vai querer investir tempo, esperando um retorno lá na frente, até quando que a gente espera que a startup faça esse movimento enquanto a gente vai aceitando.
uma coisa que também para grandes corporações é uma lição, para trabalhar com inovação, você também não pode trabalhar... Olha, esse aqui é meu problema, resolve aí. Sim. Você precisa estar disposto a estar junto. Então, o que o André falou, por exemplo, da gente construir, nas primeiras conversas a gente já rodou uma semanal, começou a fazer toda semana, alguma coisa para poder girar, em alguns momentos diária, inclusive com o time de operacional. Por quê? Porque a gente precisava, como Ambev, estar junto com eles para poder percorrer o caminho. Porque a gente também não sabia qual caminho que a gente ia andar, e nem eles ainda. Né? A gente bota nosso negócio, a gente bota as outras coisas. Então, o negócio do estágio, isso eles fizeram bem, e eu tenho outros cases que fizeram bem também, é isso, cara. Apostaram na gente também, assim como a gente apostou neles, construiu rapidamente um time dedicado, tinha até gente com camiseta motorista PX Ambev e tal, porque a nossa quantidade de demanda e quantidade de coisa, ela é um tempo despendido, ao mesmo tempo que a gente tem uma operação de 7 mil caminhões para rodar, por exemplo. Então ela também não dá para ser 100% do tempo, mas nem nada. Então essa questão da maturidade eu acho que é um ponto interessante de todo mundo refletir. Eu brinco sempre, né, que a gente, daí como Ambev, especificamente, já falei isso para o André, eu sempre quando eu vou conversar a primeira vez com alguém, eu falo assim, ó, gente, já vou avisando, a gente é muito chato. Porque a gente demanda um nível de excelência nosso internamente, sim, que a gente demanda para quem está com a gente junto. Então, rapidamente, a gente coloca KPI para rodar, né? A gente é movido a indicador, né? Sim. Então, aqui, ó, isso, já começa a medir amanhã. Aí já começa a aparecer um monte de coisa. E tem gente que ainda não está não necessariamente nesse ritmo ou nesse estágio, e não por demérito, simplesmente ainda não chegou ainda no estágio que a gente precisa, porque ainda está criando o case, sim, criando o modelo de negócio, e a depender do tipo de solução, a gente está deslocado. Então, de novo, tem momentos que a solução dá tão fit que a gente consegue entrar na zona inicial da ideia. Tem momentos que a solução ela é complementar, que a gente precisa conseguir chegar mais ou menos num nível operacional que faça sentido, porque senão ele não vai vingar. Bacana. Eu queria ouvir um pouco do André, agora olhando um pouco para trás, André. Qual foi a importância para a Motorista PX dessa parceria? Se você, no caso, o que teria acontecido se você não tivesse seguido por esse caminho, e se você agora, tendo seguido por esse caminho dessa parceria, o que foi importante para o crescimento, para a aceleração, para o planejamento de crescimento aí do negócio da Motorista PX? Queria que você trouxesse a visão para a gente de como que esse negócio gerado aqui através do podcast, desse que vocês conheceram, como que isso acelerou o crescimento da Motorista PX, como que foi essa experiência e qual que é a perspectiva aí daqui para frente com essa parceria? Boa. Bom, primeiro eu vou aproveitar para agradecer vocês novamente, né? É muito bom que tenha justamente um podcast com essa qualidade que vocês têm, já estão 3 anos aí, então tenho certeza que, assim como ajudou a mim como empreendedor, ajudou o Bernardo como Corp, vem ajudado outros, então agradecer e elogiá-los aí por esse trabalho que vocês têm feito, tá? Bom, falando aqui, como a Ambev foi bom para mim, eu penso o seguinte, primeiro que a Ambev, ela mostrou para mim mesmo e para o mercado que o meu modelo funcionaria no last mile. Então, assim, a gente, por uma questão de CAC, vamos dizer assim, sim, nós nichamos motorista para o TRC, né, Transporte Rodoviário de Carga, caminhão grande. Nichamos lá. E aí, a gente não olhava para o last mile justamente pela dificuldade, embora, assim, nós olhávamos para o last mile, inclusive no nosso vídeo inicial, lá em 2020, a gente falava assim, motorista quer ficar em casa com a família ou quer pegar a estrada? A gente falava isso. Sim. Quer ficar em casa com a família? Então pega aqui um trabalhinho na tua cidade, trabalha todo dia, devolve o caminhãozinho, ou pega a estrada e fica 20 dias fora. Sim. A gente já falava. Mas a operação da Ambev envolve pegar na carga, envolve recebimentos. Então, assim, era uma complexidade que nós vimos muita dificuldade. Daí a Ambev veio e disse assim, não, assim, da minha parte, acho que dá pra gente testar, vamos fazer esse piloto. Os caras nos ensinaram como fazer, nos trouxeram a excelência deles nessa questão.
E esse aprendizado da Ambev me fez entrar com força no Last Mile dentro desta área. Então, dentro desta área, deste modelo do Last Mile, né? Então, hoje a PX tem uma grande fatia aqui dentro, graças à Ambev, graças ao podcast que o Bernardo ouviu. Tá? Então, a questão de modelo, acho que a gente hoje tem um percentual grande por causa disso. A maturidade que a Ambev traz para a gente, ela para uma startup, uma empresa que está iniciando, é um aprendizado todo dia, tá? A governança deles, o nível de processo deles, te faz amadurecer na marra, vamos dizer assim. Perfeito. Cara, tu quer andar do lado do navio, tu tem que fazer... Então, assim, tá bom ter um jet ski, mas chega de fazer muito movimentozinho. Me segue aqui, que é mais ou menos assim, né? Então, a gente precisa se adaptar. Acho que modelo, maturidade e, claro, como não mencionar a marca da Ambev, né? Então, quando a gente chega para o mercado e diz assim, olha, nós somos homologado Ambev, o mercado entende que a Ambev é um super navio, o mercado entende que a Ambev é muito preocupada com segurança, o mercado entende que a Ambev tem um super time de jurídico. Então, quando eu pensei, a Ambev olhou para vocês, opa, eu já me sinto mais seguro em olhar para vocês também. Eu diria esses 3 pontos principais. Perfeito. E fazendo um pouco de futurologia, o que vocês imaginam para frente aí dessa parceria? Quais são os próximos passos aí com que vocês aprenderam? Queria ouvir um pouco aí do Bernardo também. Acho que a gente está discutindo um pouco de futuro ainda, né? E tem muita coisa que saiu por agora que muda um pouco o modelo da gente trabalhar e do nosso modelo de negócio. Mas assim, eu vejo com muito bons olhos, primeiro ponto, o André sabe disso, a gente estava 2 semanas atrás num evento nosso de logística, ele teve um pouco a sensação de qual que é o tamanho do negócio, né? Porque a gente faz um evento Sim. anual de convenção de logística, 1.200 pessoas, etc. E tal. Então é um negócio bem, bem legal. Então a gente está construindo, a gente já sabe mais ou menos onde a gente quer atacar. Perfeito. Né? Uma parceria. Ainda assim, existem as barreiras que são naturais de todo negócio, né? Tipo, a inovação ela traz um incômodo, né? A gente, putz, legal, bacana, tudo mais, mas como é que é essa solução daqui a 10 anos? Pensa que eu também tô numa companhia que eu tenho que pensar, não posso pensar esse ano, né? Eu tenho que pensar, beleza, essa solução ela é sustentável a nível de 10, 15 anos, ela continuar vigente, né? Para eu poder alterar todo o sistema em torno dela. Eu acho que a gente tem um caminho, né? De novo, as mecânicas que a gente aparece de sazonalidade, eu vario minha frota 30% ao longo do ano, entre verão e inverno. Tá um frio horrível. Imagina, espero que o verão seja inverno também proporcional ao frio que a gente está passando. Então, a gente tem uma sazonalidade natural e a gente encontrou um ponto de falar, cara, olha, se isso aqui der certo, ela pode mudar consideravelmente a nossa dinâmica de dimensionamento, por exemplo. Perfeito. Né? E ao longo do tempo a gente vai cozinhando mais. Obviamente, como toda plataforma, a gente passa pelos nossos desafios de escala. Né? Eu tenho uma operação muito grande em São Paulo, mas eu tenho 130 CDs no Brasil. Sim. Alguns têm 10 caminhões, né? Será que lá vai fazer sentido? Não vai? Beleza, mas se lá não faz sentido, como é que é o meu modelo de negócio lá? Sem o PX, por exemplo. E com eles aqui, o que eu faço de outra forma? Então, todo esse movimento é um movimento que a gente ainda vai... E assim, eu aprendi muita coisa. Eu dou um exemplo clássico eu passei pela jornada, ou estou passando pela jornada de eletrificação de frota. Vou mudar um pouco do assunto aqui. Por favor. A gente vem uma jornada de eletrificação, etc., que a gente veio lá desde 2018 fazendo. E as pessoas me perguntam muito como é que é esse ponto da jornada, né? Tipo, dá certo, não dá? E eu falo que tem estágios quando você vai fazer um negócio novo. Bom, quando a gente fez a gente aprendeu um monte no primeiro. Mas todo mundo fez Sim. Aí a Valéria falou, mas aí deu certo e tudo mais. Eu falei, cara, você tem um estágio de um é fácil. Agora, bota uma operação com 50% de frota elétrica, porque aí os problemas vão aparecendo. Claro. Porque com a operação por si só, ela se ajeita. Né? O caminhão parou aqui, beleza, mas tem um caminhãozinho a mais controlado, aqui. Né? Com 50% da frota, acabou a energia, faz o quê? não entrega? Sim.
Isso fez com que a gente criasse todo o resto do processo das mecânicas para fazer que, cara, com um share de frota com combustível alternativo maior, a gente continuasse tendo todos os benefícios sem criar uma ruptura. O famoso plano de continuidade do modelo de negócio. Isso. Não, você tem, ao mesmo, companhia grande é isso, né? Ao mesmo tempo que você quer esticar a corda, você quer botar uma pedrinha aqui para mitigar risco. Eu acho que, cara, o André vai concordar comigo que a gente está agora nessa jornada. Assim, a gente tem 3, 4 cases legais, a gente está começando a se amarrar para poder fazer um ramp-up. Agora, o que a gente vai passar nesse ramp-up? Não tenho certeza ainda de tudo que a gente pode fazer, né? É a gente que vai ser o âncora nos lugares, não vai, tem alguém que já está, a gente se usa da plataforma. Então, eu estou um pouco ansioso para a gente ver exatamente se em grande escala, e a gente é meio Big Bang, né? A gente faz pequenininho e depois, bum. Sim. Quando vai fazer, fica muito grande. Daqui a pouco tá na América Latina inteira já. Então o negócio, ele de novo, matemática / business case / ideia, já deu fit, a gente entende onde tem que ir. Agora, você tem que ir cidade, porque não tem sinergia, né? Eu falo isso com o time da PX. Tipo, não adianta você ter 100 motoristas de Joinville, porque ele não vai resolver o meu Ceará. Sim. Entendeu? Então é unitário o negócio, você precisa ter células espalhadas ao longo do negócio. Então essa dinâmica é a dinâmica que a gente vai entender agora quando a gente começa a incorporar a PX na nossa estratégia de negócio, aonde é que estão as restrições / outras oportunidades que a gente vai ter que navegar. Perfeito. Você falou, eu queria te ouvir um pouco também, Bernardo, você falou da parte elétrica e também da renovação que a Ambev vem fazendo. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, vá que saia outro negócio aqui, né? Não custa sonhar, vá que tem algum André em alguma academia ouvindo o Bernardo aí no Brasil. Queria que você comentasse com a gente hoje. Você falou que a Ambev tem programas de inovação, programa de aceleração. Para que tipo de solução vocês mais olham? Se vocês olham só para logística, se é o core, se vocês olham para outras oportunidades de negócio, por exemplo, a parte elétrica que você comentou, a parte de mercado financeiro, o que hoje vocês estão olhando e buscando, principalmente nesse curto prazo? Não, legal. Falando como Ambev, a gente não tem uma restrição do que a gente olha, assim, né? A gente tem programas específicos de aceleração, mas a gente tem uma aceleradora que agora é global, de sustentabilidade, que é onde saiu determinadas soluções, isso desde 2019, se não me engano, está na 4ª turma, mais ou menos. Tem um programa chamado Além também, que é um programa mais business-oriented, assim, mais coisa voltada a business em soluções diferentes, passam por sales, logística, suprimentos, depende. Mas também não são os únicos caminhos de entrada, de novo. A gente tem um pouco dessa cultura de dono, né, cara? Vai lá, interessou, o cara para conversar e ver o que dá. Então, dentro dessa jornada, eu acho que tem um pouco de tudo. Eu gosto de dar o negócio da elétrica também. É engraçado, né? Tipo, às vezes é o ovo e a galinha acontecendo. Aqui a gente tem o André, que ele tinha uma possível solução para o meu problema. Em outros momentos, a gente foi tentar o negócio e não existia solução para o meu problema. Perfeito. E a gente começou a dar visibilidade no problema. Então, quando a gente começou a jornada de frota elétrica, não tinha ninguém trabalhando em frota elétrica, por consequência, não existia nenhum acessório ao redor da frota elétrica. A gente foi fazer a primeira piloto lá, tinha um fornecedor de carregador, né, por exemplo. Sim. Mal resolveu o core, né? A gente fez a escala agora, assim, deve ter uns 25 no pipeline entre fornecedor que faz, o cara que faz o carregador, que faz gestão de energia, o cara que faz não sei o quê, de tudo qualquer tipo, CAPEX, leasing. Então, uma coisa que me encanta no negócio de inovação, que é um pouco, eu acho que a Ambev está caminhando, é que cada um tem um ponto de vista. E quando no momento que você vai incorporando esse novo modelo de mercado, eu sempre falo que tem algum empreendedor iluminado que bate uma luz nele e o cara enxerga aquele problema de outra forma e vem com uma solução. Perfeito. Então, tipo, eu vejo muito quando o pessoal, principalmente as pessoas mais resistentes a algumas mudanças, que falam, mas isso aqui não vai dar certo porque não tem solução para tal. Eu não estou discordando que não tem solução. Eu duvido muito que não terá. Porque se o problema ele é tem relevante, hoje, né? Se o problema é relevante, alguém vai dar um jeito.
Alguém vai dar um jeito, acredito. Eu tenho muita consciência desse negócio. Alguém vai dar um jeito. Por quê? Porque no momento, cara, que você está dando um passo para um negócio desconhecido, o que vai aparecer é oportunidade. Pode ser que a gente capture, pode ser que uma outra startup capture, pode ser que uma outra empresa capture, mas alguém vai conseguir enxergar aquele problema e dar uma solução. Então, acho que é um pouco da dinâmica de conversa que a gente vem entendendo da companhia, e é por isso até que a gente se abriu muito mais. A Ambev tinha a fama de ser muito fechado, embora a gente não fosse muito fechado, deu mais visibilidade para a abertura do negócio, justamente por causa disso. Assim, falou, cara, tem problema que eu não resolvo sozinho. Eu não consigo resolver por não ter capacidade, ou simplesmente eu não consigo resolver sozinho como Ambev. Sim. A nossa aceleradora, por exemplo, de sustentabilidade, ela foi um case para... Olha, eu não consigo resolver o problema de sustentabilidade sozinho. Eu preciso toda a minha cadeia de suprimentos atuando no mesmo viés. E ainda assim eu tenho um problema que eu não consigo resolver. Então vamos tentar achar as pessoas que têm as soluções e que possam criar escala não só dentro de Ambev, mas ao redor dos fornecedores. Foi o que o André falou. Eu não uso o motorista PX como Ambev, né? Mesmo porque eu não tenho distribuição própria. Perfeito. Distribuição toda de operador logístico. Um segundo layer de convencimento, vamos dizer assim, é o operador para cara trazer, olha, esse aqui é uma startup, a gente homologou, a gente testou, isso aqui faz sentido para o nosso negócio, avalia você também. Obviamente que a gente, a depender de onde ou de qual nível, a gente tem um grau de influência maior ou menor, né? E eu acho que a gente está entrando exatamente nesse grau de influência, porque começa a trazer um pouco mais de sinergia para o nosso negócio como modelo. Mas é assim, essa dinâmica de empreendedorismo, inovação, áreas ainda não exploradas, para mim é um fomento de ideia gigantesco e a gente está super aberto para quem quiser conversar com a gente. E André, para ser esse empreendedor iluminado que o Bernardo falou, além da maturidade que a gente já conversou mais lá no início da nosso papo aqui, que mais que o empreendedor, a startup precisa? Boa, ótima pergunta. O empreendedor, quando ele pensa em tirar uma ideia do papel, ele tem várias barreiras. A primeira dele é ele acreditar a tal ponto nessa ideia do papel que ele vai deixar de ganhar o ganha-pão dele, né? Então, assim, a maioria das ideias, eu digo que elas morrem antes de serem iluminadas, como disse o Bernardo, porque o empreendedor acredita, ele tenta vender a ideia dele, mas ele não acredita a ponto de abandonar o que ele faz hoje para dar foco. Então eu diria o seguinte, uma vez que você teve essa ideia, que você validou essa ideia, você tem que cair de cabeça. Você tem que fazer um planejamento pessoal, retenção de custo, buscar aí um sócio que tem um pouco de dinheiro para te rodar um tempo e tu tem que cair de cabeça. Então, assim, primeira dica que eu diria é isso. E a segunda dica é a seguinte, ter menos medo de testar o seu modelo no mercado. Porque muita gente acha que o seu modelo é sensacional, até que ele chega no mercado e o mercado diz, cara, não é bem assim. Não é bem o que eu preciso. E, mas o fulano acha que é. Não, peraí, vai lá e testa 10 e não é. Então, assim, não tem medo que ninguém vai copiar, porque, assim, as pessoas, o empreendedor, na fase inicial dele, ele quase quer assinar o NDA para falar da ideia. Isso não existe. Eu falo porque eu também pensava assim. Cara, isso não existe. Ninguém vai se copiar na tua ideia porque eles não têm a paixão que você tem pelo negócio e eles não têm... eles estão ganhando dinheiro de outro jeito. Entende? Então, assim, claro, um pouco de cuidado é bom você ter quando você vai falar. Fale com pessoas estratégicas. Por exemplo, você vai falar com um Bernardo. Claro que com o time dele, até você chegar no Bernardo, embora que comigo ele foi super acessível, ele que me procurou, né? Sim. Mas é claro que uma Ambev da vida, você começa com os assessores, etc. Mas, cara, testa o seu modelo com empresas que vão consumir o seu produto. Testa. Pergunta, tenta vender o negócio pro cara, sem medo. Se o cara comprar, você paga quanto? Aí você tem um mínimo aí para você começar a investir no seu negócio. Então eu diria o seguinte, vai sem medo, testa, MVP puro, testa, aprovou, começa a gastar dinheiro, e quando você for investir dinheiro no seu negócio, aí vai de cabeça.
Tu tem que acreditar, tu tem que ser o principal comprador do teu produto. Para isso, tu tem que dar um foco total, tá? E só fechando aqui, voltando a o que vocês tinham feito antes, o Bernardo falou a expectativa para o futuro. Do nosso lado aqui, um outro ponto que a Ambev ensinou a gente aí, justamente essa qualificação dos motoristas, a gente já tinha alta. A gente teve que aumentar muito a qualificação. A gente criou aqui dentro a Academia PX, que é justamente gerando integração para os motoristas personalizada para cada cliente. Então, a expectativa nossa aqui é fazer o possível para se adaptar para atender o Bernardo. A gente quer ir junto, a gente está entrando em outras fatias de mercado dele, e assim como deu certo lá, a gente quer fazer dar certo aqui, e a gente vai continuar se adaptando, porque a gente entende que essa sinergia faz muito bem para a gente, não só financeiramente. A gente quer estar perto deles. Então, eu acho que a futuro é isso. Vocês vão ouvir falar muito ainda de PX e Ambev. Com certeza, vamos ouvir muito, sim. Eu estava até falando com a Cris hoje de manhã. Esse é um que a gente ficou sabendo, né? Não necessariamente que não tenham outros. Já aconteceu muito aqui no podcast da gente ter negócio entre os convidados. Então é normal, o convidado conversa, troca uma ideia, daí termina o podcast, o pessoal fica aqui mais meia hora conversando. Então, dos convidados é normal o podcast fazer essa aproximação e trazer negócio, mas dos convidados, do convidado com um ouvinte, foi a primeira vez. Então, até incentivo aí, convido nossos ouvintes, se tiverem algum case e quiserem trazer, vai ser incrível aí também mostrar aqui para nossa audiência. Se quiserem contar para a gente, tem aqui embaixo na legenda o nosso e-mail também, né? Perfeito. Até porque, 3 anos de podcast, com certeza tem mais coisas que a gente não fica sabendo. A gente atingiu aí top 5 de negócio já da Apple aí com os ouvintes. Então, realmente, a curadoria que a gente faz para ter os convidados aqui dentro do episódio, ela é uma régua tão alta aí quanto a da Ambev para fazer a homologação. Então... Viu? Até gostaria, Lucas, de falar como é que acabamos aqui gravando novamente, né? Isso. Esse podcast junto com o Bernardo aqui. Nós estivemos no evento nacional da Ambev, né? Boa. E nesse evento aí o Bernardo passou lá no nosso stand justamente para a gente falar dos nossos próximos passos, alinhamento que a gente está fazendo e tal. Daí, vamos bater uma foto aqui, batemos a foto e tal, e aí eu coloquei no LinkedIn e contei um pouco da história. Sim. Uhum. E aí, cara, acho que foi o Pedro Carneiro. Pedro Carneiro viu ali Pedro Carneiro da Ace, que está sempre aqui com vocês, viu, relacionou e fez um comentário lá para vocês e aqui estamos. Então, é a força da tecnologia, a força do ecossistema, a força de nós estarmos juntos fomentando isso. Né? Bacana, né? Muito bacana. Abraço aí pro Pedro, convidado aí para os próximos episódios, está sempre aqui com a gente também. E eu quero agradecer também aos nossos convidados por contarem, né, essa história, contarem um pouco mais. Com certeza estão ajudando quem está buscando um jet ski ou um navio. Boa. E também a gente fica muito grato em saber que deu super certo com vocês, assim como outros que a gente já ouviu, né? Mas, como o Lucas disse, de um ouvinte e um convidado é o primeiro case que a gente sabe. Então, por isso que a gente quis trazer isso, porque para nós é uma satisfação muito grande, porque é a prova de que o nosso trabalho aqui, a nossa dedicação está dando certo, a gente está cumprindo o objetivo de fomentar o ecossistema. Agradecer vocês também pelo tempo disponível, que a gente sabe que tempo é escasso, né? Então, vocês disponibilizaram uma hora aqui para conversar conosco e abrir espaço para vocês deixarem seus recados finais, deixarem contatos também. Realmente foi um case engraçado, no mínimo, aí, quando o André me mandou a mensagem lá, falou, cara, não acredito que essa liga toda deu alguma coisa. Boa. Por uma coisa natural, assim. Exato. Que normal, bom que você assim, foi treinar naquele dia, Bernardo. Isso aí, e olha que isso aí, pra eu matar treino é rapidinho. Era pra ser, então. Não, foi. Eu nem lembro por quê, assim, porque eu lembro da descrição do podcast, eu acho que não tinha nada, assim, eu acho que era só, tava na minha sequência. Tá no looping.
gente foi lá, aí era uma mesa, tinha 2 pessoas ali, que eu não lembro que as duas... Pra você ver, eu não lembro que as outras 2 pessoas falaram. Porque eu foquei só na conversa ali, eu falei, cara, bicho, esse negócio aqui... E foi um negócio meio assim, que foi... Eu ouvi, eu falei, não pode ser o que eu tô pensando. É bem o que eu tô precisando. Aí eu mandei mensagem assim, eu falei, cara, me explica direito aí. Daí ele começou a trocar áudio, assim, me explica direito o que vocês fazem aqui, que eu acho que... Só pra eu entender se isso aí é isso mesmo, vai, sabe? Você vai com 8 pés atrás, assim, pra falar, cara, não, o cara não pode estar falando que ele tá fazendo isso aqui. Então... E assim, no fim das contas, eu falo isso muito para as pessoas que se relacionam comigo. Eu acho que é uma dica que eu posso dar para todo mundo, pessoalmente para mim, profissionalmente para mim, sempre foi muito agregar. Assim, as pessoas têm que sair do casulo, né? Tem que sair da própria bolha. Né? A gente tem um costume, às vezes, de interagir só com as pessoas que estão próximas da gente, só as pessoas que estão no trabalho. Às vezes você trabalha numa empresa, eu, por exemplo, eu tô há 13 anos na Ambev, 12 anos na Ambev. E sempre de um costume de ficar lá dentro, assim, né? Tipo, a gente tem uma operação, etc., tem a intensidade do dia a dia, etc., tudo mais. E no momento que você consegue se abrir um pouco mais para escutar e para conversar com outras pessoas, e não necessariamente aqui, no caso, a gente está falando de uma empresa que deu negócio, mas eu já tive muita relação com pessoas que não tem negócio nenhum, mas a visão dessa pessoa me ajudou a construir ou soluções ou características que foram importantes para mim, de novo, pessoalmente e profissionalmente. Então é sempre muito enriquecedor. Então sempre eu sugiro muito que a quebra dessa bolha aí, furar essa bolha é um negócio diário e não precisa ser muito longe. Você não precisa necessariamente, eu tenho que sair para jantar toda semana com um negócio tal, isso aqui. Eu acho que é legal, tem coisas bacanas, mas às vezes você escutar um podcast, você escutar uma entrevista, você sair para almoçar com qualquer pessoa que faz tempo que você não enxerga, que você não vê, que trabalhou contigo há 6 anos atrás, etc. mais, esse negócio ele pode ser muito enriquecedor. Bacana. E como que o pessoal dos nossos ouvintes fazem se eles quiserem entrar em contato aí com a Ambev, quiserem falar com o Bernardo? Pode entrar no meu LinkedIn lá, Bernardo Adão, manda mensagem. É isso. Eu sempre tento responder a maioria, nem todas eu consigo dar todo o retorno, mas... Para facilitar, chama o André, que pede pro André ajudar na ponte. É isso. Quem falou com ele fui eu, não foi nem ele. Assim, eu devia estar o ultimac dele é meu, não é dele? Boa. Para ver o nível do cara, isso aí. Então, deixar o último recado aqui. Primeiro, novamente, agradecer o convite de vocês. Bernardo, lembrando que você estava falando, cara, era um tema de logística o podcast. Acho que por isso que você... Era logística. Aí sobre você veio... isso mesmo, exatamente isso. Bom, de novo, deixar o recado aqui que a gente está pronto para atender você que também tem é uma empresa que precisa de motorista. Não precisa ser navio, tá? Pode ser navio, pode ser um barco, pode ser... A gente vai conseguir te atender com a mesma qualidade que a gente está atendendo a Ambev ali. A gente tem um modelo de motorista com uma segurança jurídica bem interessante. A gente consegue utilizar os motoristas como mês dentro das frotas, trazendo flexibilidade e trazendo boa lucratividade ali. E agora, justamente, com esse nosso crescimento, a gente consegue oferecer também a Academia PX, o que ela faz, só para vocês entenderem. A gente faz uma integração suave desse motorista que entra nas frotas. E assim, não enxergue a gente só como serviço pontual, tá? A gente pode assumir um caminhão e fazer ele rodar 30 dias dentro desse modelo do motorista que vai lá para dirigir a sua frota, tá? E, inclusive, a gente pode assumir esse caminhão aqui, dando garantia dessa tratativa, tá? E daí, então, a Academia PX suaviza essa integração, trazendo tecnologia. O motorista, ele vê o que ele vai fazer e ele já vai sabendo o que vai fazer. E agora a gente está entrando também com o ajudante PX, que também foi uma provocação inicial lá do Bernardo. Eu começo aqui, mas já vai vendo aí como que tu vai ajudar comigo com o ajudante também, tá? Boa. Então a gente hoje já está bem estruturado, a gente já tem time interno, a gente está justamente olhando com carinho para esse mercado. E se você precisar tanto de motorista quanto de ajudante, quanto uma integração por meio de tecnologia para a sua frota, a Academia PX também está aí para ajudar. Contatos, motoristapx.com.br, tá? Tem todo os nossos serviços ali.
E se quiser falar comigo no LinkedIn, André Oliveira Oficial, estou à disposição. Perfeito, então. Lucas, também quero agradecer a tua companhia aqui nesse episódio festivo, que a gente tenha mais três vezes 1000, né? Que a gente continue aqui ajudando o ecossistema. Agradecer também aos nossos ouvintes e quem está assistindo pelo YouTube, pela companhia nesses 3 anos, e até o próximo episódio.